4 pessoas atravessaram o lado escondido da Lua, e por 40 minutos a Terra perdeu o contato. 40 minutos sem voz, sem rádio, sem nenhum sinal de vida. Isso aconteceu de verdade. Em abril de 2026, meio século depois da última vez. A missão se chama Artemis Tiguns. A cápsula foi batizada de Integrity, e o que aconteceu lá em cima ainda assombra. Para entender o tamanho disso, a gente precisa voltar. Não 5 anos, não 10, 54. A última vez foi em dezembro de 1972. Apolo 17. Eugene Cernan foi o último a deixar pegada lá. Quando ele subiu a escada, ele disse uma frase: que voltaríamos em breve. A frase virou promessa. A promessa virou silêncio. 5 décadas de silêncio. Geração inteira nasceu sem ver isso acontecer. Por que demoramos tanto? Porque voltar à Lua não é apertar um botão. É reconstruir tudo do zero. Foguete novo. Cápsula nova. Suporte à vida novo. Computadores novos. Trajes novos. Os engenheiros da Apollo já se aposentaram. E muitos já morreram. E cada peça nova trouxe um problema novo. A Artemis I foi a primeira tentativa. Voo sem tripulação em 2022. Funcionou. Mas o escudo térmico voltou estranho. Pedaços tinham se soltado durante a reentrada. Se aquilo tivesse acontecido com gente dentro, ninguém quer terminar essa frase. Os anos seguintes foram de investigação. A NASA atrasou tudo. Era para 2024. Depois 2025. Depois 2026. Cada adiamento custou bilhões e custou credibilidade. A pergunta começou a aparecer nos jornais. A humanidade ainda sabe fazer isso? Em 1º de abril de 2026, a pergunta foi respondida. 6h35 da tarde. Pad 39B do Centro Espacial Kennedy. O foguete SS acendeu os motores. 8 milhões de libras de empuxo. A torre tremeu. O céu da Flórida ficou branco. E a Orion deixou a Terra. A bordo iam 4 pessoas. Heidi Wiseman, comandante. Victor Glover, piloto. Christina Koch, especialista de missão. E Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense. 3 americanos e um canadense. A primeira tripulação a sair da órbita da Terra desde 1972. E essa tripulação carregava algo a mais. Christina Koch ia se tornar a mulher mais distante da história. Victor Glover ia ser o primeiro homem negro, além da órbita terrestre. Jeremy Hansen ia ser o primeiro não-americano tão perto da Lua. 3 recordes humanos numa única cápsula. A Orion não ia pousar. O plano era outro: dar a volta na Lua, passar pelo lado distante e voltar usando a gravidade. Uma rota chamada Retorno Livre, a mesma que salvou a Apollo 13 em 1970. A diferença é que dessa vez ninguém estava em pânico. Dessa vez era plano. Os primeiros dias foram tranquilos. A tripulação testou os sistemas, fez observações, tirou fotos da Terra encolhendo na janela. Falou com crianças do Canadá pelo rádio. Tirou selfies com a Lua chegando perto. Houve até um momento engraçado. A Orion teve um defeito no banheiro. O controle guiou o concerto pelo rádio.
A nave mais cara da NASA quase parou por um banheiro. E aí veio o dia 6 de abril, o dia da Lua. A Orion chegou na aproximação máxima, 4.067 milhas da superfície, voando a 60.000 quilômetros por hora. Foi nesse momento que ela cruzou a fronteira, o lado distante da Lua. A maioria chama de lado oculto. O nome correto é lado distante. Ele não fica sempre escuro. Ele só nunca olha para a Terra, a face que a humanidade nunca vê de casa. E foi para lá que a Orion mergulhou. Foi aí que o rádio caiu. Não foi defeito. Foi a Lua bloqueando o sinal. 40 minutos de blackout. Um dos mais longos da história espacial. E enquanto a Terra esperava em silêncio, a tripulação fez algo inesperado. Eles se reuniram dentro da cápsula. Jeremy Hansen abriu uma caixa de biscoitos canadenses de creme de bordo, e os 4 comeram juntos, no único lugar onde a Terra não conseguia escutar. Foi o lanche mais isolado da história humana. Nenhum sinal entrando, nenhum sinal saindo. Só 4 pessoas e uma cápsula, e a sombra da Lua entre eles e casa. Pensa nisso por um segundo. A humanidade inteira do outro lado. Bilhões de pessoas em bilhões de telas. Todas esperando um sinal. E 4 pessoas no escuro, comendo biscoito como num domingo de manhã. E quando eles emergiram do outro lado, era de cair. A Terra apareceu inteira pela janela. Um Earthrise, o primeiro visto por olhos humanos em meio século. E não parou aí. A Orion alcançou um ponto inédito. 252 mil milhas da Terra. 4.000 milhas além do recorde da Apollo 13. A Artemis II quebrou o recorde de distância humana. E nessa marca, uma coisa especial aconteceu. Christina Koch virou a mulher mais distante de casa. Victor Glover virou o homem negro mais distante de casa. Jeremy Hansen virou o canadense mais distante de casa. 3 recordes quebrados na mesma órbita. E ainda teve mais. Em algum momento a Lua passou entre a nave e o Sol. A tripulação viu um eclipse solar total. Não da Terra, do espaço profundo. A coroa do Sol brilhando ao redor da Lua escura. Nenhum ser humano tinha visto isso antes. E teve um momento que não estava no roteiro técnico. Durante a missão, a NASA batizou uma cratera lunar. O nome escolhido foi o da falecida esposa de Reid Wiseman. Ela tinha morrido alguns anos antes. Agora carrega o nome dela uma marca permanente. O comandante soube ao vivo, em órbita lunar, olhando para a mesma Lua que agora carrega o nome dela. Imagina o peso desse momento. Um homem que perdeu a esposa, voando mais longe que qualquer humano antes, recebendo a notícia de que ela está marcada para sempre, num lugar que a humanidade vai olhar para sempre. Tem missão técnica que vira poesia. Essa virou. Depois do flyby, o presidente americano ligou. Falou direto com a tripulação pelo rádio. Vocês fizeram história. Foi a frase que ele usou. E pela primeira vez em muito tempo, a frase coube. No dia 10 de abril, a Orion voltou. Reentrada às 8 da noite. 32.000 quilômetros por hora batendo na atmosfera.
A cápsula virou uma bola de fogo. 6 minutos de blackout pelo plasma. A NASA perdeu o contato de novo. Pela segunda vez na mesma missão. Quando a comunicação voltou, os paraquedas abriram. 3 paraquedas principais. Vermelho e branco contra o céu da Califórnia. E às 8h07 a cápsula tocou o Pacífico, a poucas milhas da costa. Recuperada pelo USS John P. Murta, 4 pessoas saíram vivas da cápsula, inteiras e sorrindo. A Artemis II durou 9 dias. Voou cerca de 2 milhões de quilômetros. Bateu o recorde de distância da Apollo 13. Trouxe o primeiro Earthrise tripulado em meio século. E reabriu uma porta fechada. 54 anos. Mas o detalhe que mais me marca não é nenhum desses céu. É o lanche atrás da Lua. 4 pessoas comendo biscoito, no único lugar onde a Terra não podia ouvir. É nesse detalhe que a missão deixa de ser técnica e vira humana de novo. Existe uma coisa estranha em pensar nisso. A gente acha que missões espaciais são feitas de números, de cálculos em empuxo e velocidade, mas no fundo elas são feitas de gente. Gente com medo. Gente com saudade. Gente que leva biscoito de casa. A Artemis III, o próximo passo. E essa sim vai pousar. Os primeiros a pisar na Lua em mais de 50 anos. A Artemis II foi o ensaio. A prova de que dava. A confirmação de que a humanidade ainda sabe ir e ainda sabe voltar. E quando isso acontecer, a história vai lembrar que tudo começou com 4 pessoas, uma cápsula chamada Integrity e uma caixa de biscoitos canadenses, comidos em silêncio, atrás da Lua. Me conta nos comentários qual parte mais te marcou. O blackout de 40 minutos. O eclipse visto do espaço profundo. A cratera batizada em órbita. Ou os biscoitos atrás da Lua. Se você gosta desse tipo de história, se inscreve, porque os próximos mistérios já estão na fila.